Fala pessoal, tranquilo? Sim, sou eu novamente, João Custódio, para fazer mais um exercício da OBI 2023. Outro exercício quentinho aí. Agora o da subsequência. Esse daí caiu para o nível 1 de programação, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, para o nosso enunciado. Na verdade, sim, com algumas mais delongas. Lembrando vocês de se inscreverem, ativar o sininho e comentarem aí, deixarem um feedback de vocês para eu continuar melhorando aí no conteúdo que eu estou produzindo, tá? Então vamos lá. Subsequência OBI. Vamos ler juntos, como de costume. Você foi contratado pela Agência Espacial Brasileira, que procura indícios de vida extraterrestre. Um dos telescópios da agência, para o espectro ultravioleta, gera uma sequência de valores inteiros positivos que devem ser analisados continuamente. Dadas duas sequências SA e SB, sua primeira missão é determinar se SB é uma subsequência de SA. Uma subsequência de uma dada sequência S é um conjunto de elementos de S que não são necessariamente adjacentes, mas que mantêm a mesma ordem que aparecem em S. Por exemplo, 2, 1, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4 são subsequências de 1, 2, 3, 4. Mas 4, 3, 3, 4, 1, 1, 3, 5 não são. Ou seja, a ordem importa, tá? A ordem que aparece importa, mas não importa se tem algo entre as aparências, tá? Entre os aparecimentos, melhor dizendo. E daí, como que é a nossa entrada? Como que a gente vai receber aqui, né, no nosso programa? A entrada é da seguinte forma. A primeira linha contém dois inteiros, A e B, e o número de elementos da sequência, tá? Das sequências A e das sequências B, tá? A segunda linha contém inteiros x e y, que são os números da sequência SA. A seguir, a entrada contém B inteiros YI, que são os números da sequência SB, beleza? Daí a nossa saída, como que ela deve ser, tá? O seu programa deve produzir uma única linha, como de costume, né, da OBI, contendo um único caractere, que deve ser a letra maiúscula S, se SB for uma subsequência de SA, ou N de não, né? Caso contrário, beleza? E daí nós temos aqui as nossas restrições no nosso domínio, tá? Da operação e alguns exemplos de entrada e exemplos de saída correspondentes, dois exemplos, beleza? Agora, nada mais justo que a nossa tradicional mudada de lado aqui, para poder a gente ir para codação aqui, para o código mesmo. Então vamos lá. Relembrando, a primeira linha vai conter dois inteiros A e B, que a gente vai ler na entrada. Vão ser inteiros aqui A e B na primeira linha. Beleza? Então vai ler os dois inteiros, separado pelo espaço, vai separar eles na lista e converte cada um deles para inteiro, tá? Depois a lista vai estar como string e converte cada elemento que vai estar como string para inteiro. Dessa forma a gente leu primeiro e leu e já converteu para inteiro, certo? A segunda linha contém os inteiros x e, que são números da sequência SA, e a terceira linha, né, contém os inteiros y e i, que são da sequência SB. Daí é tranquilo, né? Agora vamos ler a sequência SA. Vou colocar a sequência SA. E a sequência SB, tá? Reparem aqui que eu não converti os elementos da sequência SA e da SB para inteiros, embora eu saiba que eles são inteiros. Por quê? Ora, porque eu não preciso fazer isso, tá? Só separei eles ali como strings mesmo
eu não preciso fazer isso porque eu não vou fazer nenhuma operação típica de inteiros. A única coisa que eu vou fazer é ter que comparar os elementos nesse caso, certo? Então, como eu só tenho que comparar os elementos, eu posso comparar eles enquanto eles são strings também, sem problema nenhum, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente já tem agora as sequências que a gente leu, a gente já tem quantos elementos tem cada uma, e a gente vai verificar se SB é de fato uma subsequência de SA, tá? Como que a gente vai verificar? A ideia é que a gente pegue a sequência SA e saia verificando cada item dela. Então, vamos desenhar aqui embaixo. A gente vai pegar a sequência SA e ela vai ter os itens dela aqui, certo? E a gente tem a nossa sequência SB aqui também, tá? O que vai querer dizer que a sequência SB é uma subsequência de SA? Basicamente, as coisas estarem na mesma ordem, né? Os elementos de SB aparecerem na mesma ordem em SA. Então, o que vai acontecer? Vai ser basicamente, vai ter um elemento aqui de SA, aconteceu aqui o primeiro elemento que apareceu, esse elemento é igual a esse primeiro elemento de SB. Beleza. Se é igual ao primeiro elemento de SB, a gente já pode ir para o próximo, né? Isso é, para o próximo de SB. Então, eu olhei aqui, eu já encontrei o primeiro elemento de SB, é um bom indício de que SB é uma subsequência de SA. Então, agora eu vou ter que procurar em SA pelo segundo elemento de SB. Aí eu vou lá e encontro o segundo elemento de SB. Então, aí eu vou, uma vez que eu encontrei o segundo elemento, agora eu vou procurar pelo terceiro em SA. Nessa ordem, tá? Sempre nessa ordem crescendo. Se no final eu chegar que eu não encontrei todos os elementos de SB, então quer dizer que o SB não é uma subsequência de SA. Por outro lado, se eu terminar aqui de percorrer SB nesses encontros que eu tive dos elementos dele nessa ordem em SA, então quer dizer que o SB de fato é uma subsequência de SA, beleza? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai estabelecer aqui um contador que vai ser o número de elementos de SB que apareceram em SA, tá? Nesse caso é realmente que apareceram, tá? Eles vão aparecendo e eu vou contando. Vamos pensar dessa forma. Tá? Então, nisso daqui eu vou colocar N AP, né? Os N que apareceram. E vou iniciar com 0, porque de início eu não encontrei ninguém, tá? E daí o que a gente vai fazer? Vai percorrer cada número, né, na sequência SA. E o que a gente vai verificar? Se esse número de SA, né, ele é igual a SB na posição do número de aparecimento, então o que vai acontecer? Eu incremento o número de elementos que apareceu. Perceba que é exatamente essa posição aqui, tá? Porque as duas listas são indexadas a 0. A gente está em Python, então é indexado a 0. Então começa com 0, depois 1, depois 2, enfim. E assim vai crescendo. Se no final aqui, se eu chego num ponto em que o número de aparecimentos, tá? Ele é igual ao tamanho da sequência, certo? Se já apareceram B elementos, eu não tenho nem que continuar, porque senão vai dar erro, né? Porque eu vou tentar acessar uma posição fora da minha lista. Então, se chegou nesse ponto, então eu vou dar um print aqui de sim, certo? Do S, que é o que
ou seja, o SB é uma subsequência de SA, e daí eu vou dar o break. O break, relembrando o que o break faz, ele quebra o loop que está logo acima dessa linha, tá? O loop que está acima, na hierarquia, é esse for, bem aqui. Beleza? Só que, dessa forma aqui, tá estranho, né? Porque não estou retornando o não. Então, a gente já está verificando quando é uma subsequência, mas a gente não está verificando quando não é uma subsequência. A gente não está falando nada, certo? Então, como que a gente vai fazer? No final, a gente vai escrever, tacar o print aqui, uma variável resposta, certo? Que ela não existe, por isso que ela vai ficar sublinhada aqui por enquanto. E o que eu vou fazer? No início, né? Eu vou sempre considerar que o SB não é uma subsequência do SA, exceto se o número de aparecimentos chegar a ser igual a B, né? Que é exatamente o tamanho da sequência SB. Então, nesse caso, resposta vai receber o S, tá? E é isso. Vamos testar agora, só para a gente terminar, né? Verificar aqui, estou falando aqui que dá tudo certo e vai que não dá. Certo? Então vamos testar com a nossa entrada 1. Deu S, que é o que a gente queria. Agora vamos testar com a entrada 2. Ah, tá. No caso da entrada 2, deu erro aqui, porque simplesmente eu esqueci um S, tá? Reposta, não resposta. Tá vendo? É bom, é importante testar. E agora na entrada 2, deu certo, tá? Porque só relembrando aqui, por que tinha dado certo na entrada 1, mesmo com o reposta aqui, porque aqui dentro, quando era uma subsequência, eu estava fazendo já o resposta ser igual a S. Na hora de printar aqui o resposta, ele printou diretamente o S, que era o que tinha dado certo, tá? Então é isso, pessoal. Concluímos aqui a questão, é uma questão simples, tá? Até rápida de resolver, mas a gente tem que saber como que faz, como que trabalha com os vetores. É importante a gente ter essa noção de como são indexadas, né, as variáveis, para poder a gente não ficar trabalhando desnecessariamente, complexando o código desnecessariamente, né? Enfim, deixem seus comentários aí, se inscrevam no canal, ativem o sininho e comentem aí para melhorar e para dar um feedback para mim, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima.